testemunhas da igreja primitiva que atestam que os evangelhos são 4, nem menos nem mais, e também que a autoridade dos evangelhos reside na autoridade daqueles que os escreveram, 2 apóstolos de Jesus e 2 discípulos dos apóstolos de Jesus. Apóstolos, Mateus e João. Discípulos, Marcos e Lucas. Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Paulo. Com a palavra Tertuliano, um dos padres da igreja, ele nasceu no ano 160 e morreu no ano 223. Portanto, está bem pertinho ali da morte do último dos apóstolos, que foi São João, que morreu perto do final do século I, perto do ano 100. Na sua obra Contra Marcião, Marcião é um herege que negou a autoridade, a inspiração do Antigo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento traduz a ideia de um Deus vingativo, de um Deus que não é o do Novo Testamento. Para ele, o Deus da ira, o Deus da fúria, o Deus da vingança, não é o Deus pregado por Jesus. Ele antepunha, portanto, o Antigo Testamento ao Novo. Tertuliano escreve uma obra contra ele. E nessa obra ele diz o seguinte: sustentamos que o instrumento evangélico tem por autores os apóstolos, ou, se os autores são discípulos dos apóstolos, não puderam escrever sozinhos, mas com e segundo os apóstolos. Entre as igrejas fundadas pelos apóstolos, bem como em todas as igrejas unidas a elas, o Evangelho de Lucas se manteve desde a sua publicação, tal qual o defendemos hoje. As igrejas apostólicas cobrem hoje, com a sua autoridade e patrocínio, os demais evangelhos, que por intermédio das mesmas chegaram em nossas mãos. Refiro-me aos de João e de Mateus, e outros sim ao de Marcos, embora este último seja atribuído a Pedro, de quem Marcos era intérprete, como é atribuída a Paulo a narração de Lucas. O fato é constante. Todos os evangelhos se encontravam nas igrejas daqueles tempos. Numa palavra, os que nos ensinam a fé são, entre os apóstolos, João e Mateus, entre os discípulos dos apóstolos, Lucas e Marcos. Um testemunho preciosíssimo da convicção unânime da igreja, na época de Tertuliano, de que os evangelhos são 4, nem menos nem mais. Outra pontuação, os autores dos evangelhos. O evangelho segundo Marcos traduz a pregação de São Pedro. Marcos era discípulo de São Pedro. Marcos, portanto, para escrever o seu evangelho, ouviu, provavelmente perguntou, se valeu do testemunho, das palavras, do ensinamento, da memória do apóstolo Pedro. Da mesma forma, Lucas, que ouviu a pregação de São Paulo, provavelmente consultou São Paulo, investigou e submeteu a São Paulo, por assim dizer, para que ele fizesse uma revisão. De fato, isso aconteceu. Sem excluir que Marcos e Lucas ouviram também outras pessoas, mas Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Paulo, e Mateus e João, obviamente, apóstolos, escreveram aquilo que viram de viva voz, escutaram de viva voz do próprio Jesus, como testemunhas oculares do ressuscitado e de tudo aquilo que ele disse e fez durante sua vida pública.